A queda da Babilônia, a qual o apóstolo João cita no livro do Apocalipse, capítulo 17, ali no primeiro versículo, a qual é citada pelo anjo como a condenação da grande prostituta. É justamente o que nós vamos falar no vídeo de hoje. O que é essa grande prostituta? O que significa, né, mulher nesse sentido espiritual? E o que abrange essa queda dessa Babilônia que é citado nesse capítulo? Muita gente tem dúvida. E é referente a isso que vamos falar no dia de hoje. Então vamos levantar pontos. O que é, qual o significado, o que vai acontecer, qual alusão tem entre essa mulher citada também referente ao Antigo Testamento. Então nós vamos estudar esse assunto no vídeo de hoje. Então é necessário que você preste muito bem atenção e fique até o final para você entender do que se trata esse assunto. Como muitos sabem, o Apocalipse, né, principalmente os leitores do Apocalipse, que é um livro repleto de símbolos. Porém, nesse capítulo em si, temos aí um certo abuso, no bom sentido, claro, sobre essas simbologias que é colocada no livro do Apocalipse. E vamos falar justamente nisso nesse capítulo. Então eu trouxe aquele caderno, como vocês conhecem, cheio de anotações, a qual nós vamos comentando aqui, né? Porque a minha cabeça, meu cérebro, né? Ele é limitado, então não consegue armazenar tudo de uma vez as informações que eu vou trazer aqui para vocês. Então nós vamos lendo, dialogando, conversando e no final eu peço encarecidamente aqui que vocês coloquem a opinião de vocês nos comentários. É de extrema importância. A prostituta e a besta de Apocalipse, capítulo 17. Vamos lá. O Apocalipse 17, sem dúvida, é um dos capítulos mais simbólicos do livro do Apocalipse, pois trata do julgamento da grande prostituta citado pelo apóstolo João. É só vocês verem aí no primeiro versículo. Visto que o apóstolo João é levado pelo um dos 7 anjos que detém as 7 taças da ira de Deus, para ver a condenação da grande prostituta sentada sobre muitas águas. Qual que é o significado dessas muitas águas ou mares? Vamos falar aqui sobre muitas águas, ou seja, significado de povos, línguas e nações, explicado justamente no versículo 15 do mesmo capítulo. Nas escrituras é visto o termo mulher em conotação espiritual, quase sempre está ligado a uma representação, um testemunho coletivo e não de uma mulher literal, mas de algo muito maior. Então, a conotação de mulher, da palavra mulher na Bíblia, quando é trazido para o âmbito espiritual, tem a ver com testemunho coletivo, ou seja, algo muito maior do que apenas uma palavra no seu contexto literal. Quando fiel, a mulher simboliza o povo de Deus, ou seja, quando fiel, esse testemunho que Deus usa o termo mulher, quando esse testemunho é fiel, é visto como povo de Deus, ou seja, simboliza o povo de Deus. Exemplo disso vemos no Antigo Testamento Deus para com Israel, e também vemos isso no Novo Testamento referente à igreja. Ou seja, o testemunho de Deus na terra, que devia ser santo, puro para com o Senhor, é uma citação também referente ao povo de Israel no Antigo Testamento. Isaías capítulo 54, versículo 5, onde diz: porque o teu Criador, aqui é uma menção para Israel, porque o teu Criador é o teu marido. Ou seja, você vê Deus aqui se referindo à nação de Israel como sua esposa. O Senhor dos Exércitos é o seu nome e o Santo de Israel é o teu Redentor. Aqui é uma menção de Deus para com seu povo terreno, que é Israel, se dirigindo ao seu povo como a sua esposa. Ou seja, é o referido da conotação de mulher no Antigo Testamento, na Bíblia, como testemunho de Deus, ou seja, o povo de Deus. Então você vê essa citação no Antigo Testamento também, de Deus para com Israel. Agora vamos fazer a citação, a qual é mostrada na segunda carta
aos Coríntios, né, que o apóstolo Paulo escreveu no versículo 11, no capítulo 11, versículo 2, quando ele se dirige aos irmãos assim: Tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo. Então aqui também o apóstolo Paulo está se referindo à igreja como a esposa, né, a noiva de Cristo. Ou seja, o testemunho de Deus na terra. Então, quando o testemunho é fiel, tanto para com o povo terreno de Deus, que é Israel, como nós vemos no Antigo Testamento, como para a igreja no Novo Testamento, é dado a conotação de mulher, esposa, noiva. Tá entendendo? Então, a conotação de mulher na palavra de Deus tem a ver com testemunho fiel, isto é, o povo de Deus. Israel, o povo terreno, igreja, o povo celestial. Então, a princípio, é essa conotação da palavra mulher no sentido espiritual, na maioria das vezes, na Bíblia. E é justamente aqui no capítulo 17 que está se referindo. Agora vamos entrar dentro do capítulo 17. Agora vamos trazer para a conotação atual. Quando fiel o testemunho cristão, representa a noiva do Cordeiro, isto é, Cristo. Quando corrompida, ou seja, quando corrompido esse testemunho, melhor falando, é visto como prostituta. Por quê? Símbolo da infidelidade espiritual, trocar o testemunho puro para com o Senhor Jesus Cristo por dinheiros, favores, notoriedade e poder. Ou seja, já aí vemos uma certa infidelidade do testemunho do povo de Deus para com seu Senhor. Por isso é chamada de prostituta. Por isso que o anjo se refere a João como grande prostituta, no capítulo 17, no primeiro versículo. No terceiro versículo, a mulher, a falsa noiva de Cristo, isso dentro do capítulo 17, a falsa igreja também, pode-se falar assim, está sentada sobre muitas águas e sobre a besta de cor escarlata, cheio de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. A besta de cor escarlate, representa um testemunho político, representa o sistema político, melhor falando, mundial, que levanta contra Deus e persegue o seu povo, isto é, Israel, durante a grande tribulação, deixando bem claro aqui que haverá um remanescente de Israel que se converterá ao Senhor Jesus Cristo no período de grande tribulação, que, pregará o reino de Deus, a vida do Senhor Jesus Cristo para reinar. E é justamente o relacionamento da noiva, da falsa noiva de Deus, de Cristo, do falso testemunho de Deus na terra, ou seja, da noiva corrompida, que se misturará com esse poder, corrupto, que será instaurado no fim dos tempos, melhor falando, um poder global. O relacionamento da mulher com a besta é símbolo da aliança da falsa igreja, da falsa noiva, melhor falando, do joio, do testemunho do Senhor com o poder político. Ou seja, aquilo que ela era puro se misturou com o que é impuro. Ou seja, o que era para ser algo autônomo, desvinculado de qualquer poder, sistema político, poder secular, é misturado e será evidente isso no fim dos tempos. Ou seja, é misturado com o poder político, com o poder político global daquele período. Hoje já temos um preâmbulo disso. Já dá para ver o embrião disso. Como que vai ser no futuro? Então hoje já temos um preâmbulo, eu vou explicar para vocês. Instituições cristãs professantes que se envolvem com política, buscando influência, apoio financeiro ou status. Somente um cego não vê o que acontece nos dias de hoje.
Você vê muito sim a esfera da profissão cristã aqui na Terra, misturada, tendo uma certa influência no sistema político, no sistema secular. Mensagens que endossam governos ou líderes em vez de ter Cristo como foco, centro total do assunto. E esperança permanente, sendo fiéis ao Senhor Jesus Cristo e à palavra de Deus. Ou seja, o que era para ter foco totalmente em Cristo, no reino vindouro, hoje em dia é usado também esse sistema religioso cristão, essa falsa noiva, essa falsa igreja, como não só massa de manobra para esses poderes seculares, mas também para endossar esses governos ou indivíduos, agentes políticos, como seja. Nesse contexto, a mulher, aliás, a falsa noiva de Cristo, a falsa igreja de Deus, já é corrompida, já exerce influência sobre governos, economias e sociedades. Como eu disse, isso já é notório. Só não vê quem não quer. Apocalipse 17 e 18 mostram que essa junção do testemunho cristão corrompido com o poder político da época será na sua totalidade revelada e globalizada. Ou seja, o que já dá para se ver hoje, esse testemunho cristão corrompido, misturado com a corrupção dos governos mundanos, será muito, muito mais evidente no período apocalíptico, conforme foi descrito aqui pelo apóstolo João. Lembrando que essa grande prostituta, essa falsa noiva, essa falsa igreja é a esfera da profissão cristã já corrompida. Porém, após o arrebatamento da igreja, conforme nós veremos no Apocalipse capítulo 4, quando o Senhor vier para levar o trigo para o seu celeiro, o joio que já está aqui também misturado com trigo irá ficar. E é justamente esse joio que irá ficar dentro dessa esfera professante cristã que vai se misturar de uma forma evidente com o poderio secular que será instaurado naquele período, melhor falando, o governo do anticristo. Hoje já vemos leves sinais de essa junção de religião, isto é, a falsa noiva de Cristo, principalmente falando do que se diz respeito ao cristianismo, porém ela nos fins dos tempos se aliará à besta, o poder global, e seduzirá de uma forma estarrecedora as nações. Se tu já acha que as pessoas já são enganadas por esse falso testemunho cristão que já tem nos dias de hoje, nos tempos do fim, isso será muito pior. O engano será elevado ao nível estratosférico. Por isso é chamada de Babilônia, mãe das meretrizes, a abominação da terra. Continuando. No fim, esse falso testemunho cristão, isto é, essa falsa noiva, essa falsa igreja, dominará temporariamente junto com os governos corruptos nos tempos do fim. Para quem acha que islamismo, comunismo, entre outras ideologias aí, né, que se colocam como teorias das conspirações de domínio global, é justamente o que nós estamos vendo nos dias de hoje, que será intensificadamente nos tempos do fim. Ou seja, a cristandade professa vai crescer mais ainda após o arrebatamento da igreja, a ponto de dominar juntamente com o poder global instaurado naquele período apocalíptico. Agora, vem um ponto. Vale ressaltar que isso que nós vemos de testemunho cristão na Terra e também o que vai acontecer no tempo futuro
não é o verdadeiro cristianismo puro em sua essência, e sim algo corrompido pelos homens, que se distanciam da fidelidade para com o Senhor Jesus Cristo que o chamou. Ou seja, isso que nós vemos hoje, e o que vai acontecer naquele período, não tem nada a ver com o testemunho cristão puro e genuíno ao qual Cristo nos deixou mediante também os apóstolos e profetas da igreja. É justamente algo corrompido. Por isso que é chamada de falsa noiva, meretriz, Babilônia, falsa igreja de Deus. Agora vem um detalhe. João fica impressionado no versículo 6 acerca dessa questão. Por quê? Ele diz: "E vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus Cristo. E vendo-a", João dizendo, "fiquei maravilhado com grande assombro." Isso foi dito no versículo 6 pelo apóstolo João, na visão que ele viu, que o anjo mostrou para ele. Aí João diz, João fica impressionado com a mulher porque ela estava representando uma grande e desastrosa corrupção espiritual e moral, simbolizando a grande prostituta ou Babilônia. Está associada a poder, riqueza, perseguição aos fiéis de Deus. Não só as perseguições que aconteceram no passado, porém a perseguição que sucederá nos tempos do fim. A falsa noiva de Cristo, ela se representa como poderosa, adornada, gloriosa, mas não é fiel a Deus. Ao invés disso, corrompe e seduz as pessoas, levando ao pecado. Lembra da admoestação do Senhor à igreja de Laodiceia? É o período que estamos vivendo. Em comparação à verdadeira noiva de Cristo, que é a igreja de Deus conjunto, verdadeiramente dos salvos que creem em Jesus Cristo pela fé, é fiel, pura, imaculada para o com seu Senhor Jesus Cristo. A mulher, a falsa noiva, a prostituta, a falsa igreja ou Babilônia, será destruída pelo poder político da época. Ou seja, aquele mesmo poder em que a mulher está montada, associada, junta, será o mesmo poder que a destruirá. Apocalipse 17, versículo 16, diz que os 10 chifres e a besta, símbolo dos poderes políticos do fim, se voltarão contra a mulher, contra o falso testemunho. Odiarão a prostituta e a deixarão desolada e a queimarão no fogo. Isso mostra que no fim o sistema político nitidamente não terá mais interesse na falsa religião e vai descartá-la, destruindo-a ao mesmo tempo que é julgada pelo Senhor. Apocalipse 18 descreve a queda da grande Babilônia como um ato do juízo divino. Em uma só hora chegou o teu juízo. Apocalipse 18, versículo 10. Em uma só hora chegou o teu juízo. Aqui é justamente o Senhor usando seu infinito poder para julgar a grande prostituta. Embora pareça ser um ato apenas de poderio humano que a destrói, sim, é um ato humano, porém, é o Senhor que está conduzindo este juízo, usando o seu infinito poder até os próprios reis e reinos como instrumento de legítima justiça. Apocalipse 17, versículo 17. Em suma, essa grande prostituta, meretriz, essa Babilônia, é a esfera da profissão cristã aqui na terra. Só que corrompida, a falsa noiva. Já vemos isso nos dias de hoje, essa alienação com o poder secular político. Porém,
no tempo do fim, após a igreja ser levada, o trigo for levado pelo celeiro e o joio ficar aqui, a verdadeira igreja já terá subido. Evidentemente, essa junção será exposta e vai culminar em perseguição ao remanescente de Israel, aos judeus convertidos a Cristo, que anunciarão o reino, né, conforme está aí lá em Apocalipse capítulo 7, e também perseguirá os gentios que, ouvindo a pregação dos judeus que serão convertidos ao Senhor Jesus Cristo durante esse período, né, se converterão em Cristo, a Cristo, e também serão perseguidos pela grande meretriz, pela grande prostituta, que está, né, juntamente montada no poder político. Já está, mas terá âmbitos globais naquele período apocalíptico. O mais incrível de tudo é que o próprio poder político destruirá o poder religioso. Só que com uma condução interna do Senhor. É o Senhor usando justamente isso para julgar a grande Babilônia. Essa corruptora espiritual que já vemos nos dias de hoje. E se você acha que as pessoas já são enganadas pela essa falsa religião, meu filho, a coisa irá piorar mais ainda. Porque o que está travando de o engano não ser maior ainda, nesse sentido, é o Espírito Santo aqui na Terra e a igreja aqui testemunhando do verdadeiro evangelho, do verdadeiro Senhor, do verdadeiro reino. Porém, no período apocalíptico, a coisa vai ficar feia, porque a verdadeira noiva, a verdadeira igreja, o trigo, o verdadeiro testemunho será levado para o celeiro do Senhor. Então essa é a explicação do que é essa grande prostituta, essa grande Babilônia, que é nada menos que toda a esfera do testemunho cristão na Terra. Apostólico romano, protestante, é toda essa esfera dos que professam a Cristo, porém um testemunho corrompido, misturado com poder secular mundano. Então, isso daí abrange a todos. Cristão católico, cristão protestante. Está falando do testemunho cristão como um todo. Então, esse, né, vídeo foi justamente para explicar do que se trata a visão do apóstolo João sobre essa mulher, sobre essa falsa igreja, sobre esse falso testemunho, em Apocalipse capítulo 17. Peço para vocês que comentem, deixem a sua opinião, deixe o seu like, porque é de extrema importância para que mais irmãos, mais pessoas recebam esse conteúdo e sejam edificados. Deus abençoe.